Então, meu nome é Elcio Cunha, eu tenho 16 anos e eu vim falar um pouco para vocês da minha história e explicar um pouco sobre a questão espacial, né, de quem tem deficiência. Eu perdi a minha visão com 11 anos, mas desde que eu nasci eu convivo com a questão, né, do problema de visão. Porque eu nasci com catarata congênita, né, necessidade de usar óculos. E com 4 anos eu desenvolvi o glaucoma, né, que é pressão alta, né, no olho. E aí eu perdi a visão do olho esquerdo em decorrência de uma cirurgia que eu fiz quando eu descobri que eu tinha pressão alta. Com 10 anos, meu olho direito, que era o único que eu enxergava, obviamente, né, o único que eu enxergava, ele começou a ter esses picos de pressão alta também, e aí eu fiz uma série de cirurgias, né, onde eu operava todo mês durante assim, um ano, né, de fevereiro de 2012 até março, abril de 2013, eu entrava 1, 2 vezes por mês no centro cirúrgico para tentar controlar a questão da pressão ocular. E aí, por conta disso, meu olho não aguentou esse tanto de cirurgias que eu fiz e desenvolveu um descolamento de retina no olho direito. E hoje eu estou no tratamento para tentar pular novamente a retina para que talvez eu volte a enxergar, né? O momento em que eu perdi a visão foi algo um pouco chocante, assim, um pouco traumatizante, porque foi quando eu fui dormir, né? Já não enxergava do olho esquerdo e aí tinha acabado de sair de uma cirurgia, tive que sair do hospital, né? Eles me deram alta, fui para casa e eu tinha muito medo, né? Por mais irônico que pareça, muito medo de dormir no escuro, né? Então eu sempre dormia com a televisão ligada e aí aquele dia não foi diferente, né? Eu fui dormir com a televisão ligada e no meio da noite acordei morrendo de dor de cabeça, tava tudo escuro assim, eu falei, uai, como assim? O que vieram no meu quarto desligar a TV? Todo mundo sabe que eu não gosto de dormir no escuro. E aí eu fui chamar minha mãe, né? Porque tava morrendo de dor de cabeça. O médico depois falou que era questão de que eu tive 1/3 de AVC por causa da hemorragia. Eles tiraram muito sangue do meu olho em decorrência do que aconteceu. E aí a minha mãe, vou te levar no médico, né? Eu perguntei pra ela por que ela tinha desligado a televisão do quarto, sendo que ela sabia que eu não gostava. Não, a TV tá ligada. Eu falei, não, tá tudo escuro, como é que a TV tá ligada? Aí ela pegou o controle e aumentou o volume da TV pra eu me mostrar, né, que tava ligado. Eu falei, caramba, aqui que eu me toquei que eu tinha perdido a visão, né, que eu tinha ficado cego. E aí o início foi um pouco complicado, porque toda a questão de adaptação, de aceitação, acho que foi o mais difícil, né, a questão de aceitar a questão da deficiência, mas depois que eu conheci a natação, as coisas ficaram muito mais fáceis, né, hoje eu sou atleta da Seleção Brasileira Sub-18 de natação, eu já participei de um Pan-Americano de Jovens, onde eu medalhei pelo Brasil, já fui em 2 etapas do Circuito Mundial de natação, 3 etapas, né? 2 lá fora e uma aqui no Brasil, onde eu já medalhei 2 vezes medalha de bronze no circuito que teve na Alemanha e no que teve aqui no Brasil. Então são resultados assim expressivos que eu acho que mostra a questão da superação, né? E da determinação em cima de tudo isso que aconteceu, mesmo com todas essas tragédias que rondaram a minha vida desde que eu nasci. Pois é, ouvimos agora um pouquinho da história do Elcio. Agora a gente vai entender quando ele iniciou a natação, né, quando ele ficou, né, deficiente visual, o que acarretou e o que dificultou alguns processos dentro da parte psicomotora dele. Como é que você começava a perceber essa questão sua espacial, de andar, né, de perceber o que estava à sua volta? Como é que foi? O que você teve mais de dificuldade? Então, no início foi um pouco complicado, né, a questão de como eu perdi a visão, desenvolver
essa sensibilidade, né, de identificar o que tem à minha volta, ter a percepção de, pô, o tamanho da sala só por meramente entrar na sala, né? Antes eu precisava tatear ou, sei lá, alguém me falar o que tinha em cada cômodo, em cada lugar da sala, porque no início foi muito complicado, né? Então teve toda essa questão de adaptação e aprimoração até a gente trabalhar a sensibilidade para hoje eu chegar e saber, pô, eu tô aqui nessa sala que tem uma parede aqui, que tem uma parede aqui, que você tá a tantos metros perto de mim, entendeu? Coisa que eu não tinha no início, justamente porque eu nunca tinha trabalhado em cima disso. O Elcio, ele faz um acompanhamento aqui com a gente desde os 10 anos, quinto ano, né? Desde então ele já está aqui com a gente há 6 anos. Então a gente acompanha todo esse processo dele. E quando você se tornou atleta, no seu dia a dia você teve a relação espacial foi a que ficou mais latente para você, que você teve que treinar. Sim, a questão temporal, dia, noite, você teve também essa dificuldade? Então, eu enxergava um pouquinho até pouco tempo atrás, né? Então às vezes eu conseguia, olhando para o céu, determinar se está dia ou noite, mas a questão temporal eu nunca tive problema nesse sentido, de determinar essa questão. Até porque você, como você enxergou, você já tinha essa noção, isso, já né? tinha essa noção. Então você só organizou ela com a sua noção espacial. É né? tudo questão de trabalho, você desenvolve e se adequa, lei da seleção natural, né? Você se adequa à situação, porque senão não vai ter como, né? Então, ou é se adequar ou é se adequar, porque não tem outra escolha. Na sua coordenação, tanto grossa, né, sua ampla, de pular, de correr, quanto na sua fina, né, das coisas mais delicadas que você precisa mais dos dedos e tal, você sentiu alguma diferença? Então, eu nunca tive uma coordenação muito boa, né? Desde quando eu enxergava, eu não tinha essa questão da coordenação. Mas a mudança que eu reparei foi um aumento significativo na sensibilidade para fazer esse tipo de movimento mais delicado, assim, enquanto eu percebia que nessa questão, né, de pular e ter esse contato um pouco mais bruto, a gente sentia uma certa defasagem, uma certa ausência de coordenação no início, né? Mas como eu falei, tudo é questão de trabalho e aprimorar. Né? Por exemplo, no seu trabalho com a piscina, né? Quando você entrou na piscina e começou o seu trabalho como nadador, o que você sentiu mais de dificuldade, assim? Então, no início, meu problema na piscina foi justamente a questão de nadar reto, né? Nadar sem bater na raia, sem me machucar, muitas vezes por conta, né, dessa falta de sensibilidade na água. Questão da borda, questão da raia. Então a gente teve que fazer um trabalho muito voltado para esse sentido. Obviamente que só uma quantidade volumosa de treino, só tempo também, para você se acostumar. Estratégias, né? Para você trabalhar essa questão da sensibilidade, de você sentir, pô, eu tô nadando aqui, a raia tá aqui, sem ter a necessidade de tocar na raia para se localizar, ou contar o número de braçadas que eu dou, por exemplo, até chegar no outro lado da piscina para fazer a virada. Porque assim, hoje eu uso nos treinos um aparelho que se chama Tapper, que é basicamente uma vara de pescar retrátil que a gente usa para bater nos atletas que são cegos quando eles estão chegando na borda, seja para eles fazerem a virada ou para fazer a chegada, por exemplo. Né? E além do Tapper, a gente pode usar um elástico que a gente coloca nas raias e mais ou menos assim uns 5 metros, né? Para quando a gente passar pelo elástico, sentir o elástico, pô, já sei que eu estou chegando na borda, vamos fazer a virada. Mas eu, por exemplo, não consigo treinar sem esses instrumentos. Porque simplesmente contando a braçada, eu sei que hoje, né? Eu sei que a parede está chegando e que eu tenho que fazer a virada, por exemplo.
Às vezes sai um pouco em cima, às vezes sai um pouco longe, mas no geral eu consigo fazer isso normalmente. Agora a gente vai saber com o Elcio como é que foi essa questão da escola. Você como um aluno de necessidades educacionais especiais, assim, o que você sentiu de dificuldade no início, o que você superou e como é que é hoje? Então, eu sempre estudei em escola particular, né? Escola particular não tem nenhuma obrigação hoje de fornecer sala de recursos ou material especializado, né, para quem tem deficiência visual ou deficiência no geral, né? Mas o CIMAN, que é a minha escola, ele sempre se dispôs a me ajudar em todos os sentidos, a questão de prova, em questão de conteúdo mesmo. Eu sempre tive muito apoio dos professores e da coordenação da escola nesse sentido. Então, no início, eu era ouvinte só em sala, eu chegava e meramente ouvia o que o professor falava, porque eu não conhecia nenhuma tecnologia para me ajudar nessa questão, e a escola também não fornecia nada, até porque não tem obrigação, né? Não tinha conhecimento também sobre deficiente. Eu fui o primeiro cego a estudar lá e o primeiro cego em que os professores teve contato. Então a gente foi aprendendo lá na hora mesmo, né, na prática. Aí hoje eu conheci as tecnologias que circundam esse mundo, né, questão de computador com leitor de tela, celular com leitor de tela, que deixa eu mexer normalmente, né, tranquilamente. E aí o que os professores vão escrevendo no quadro, hoje eles vão ditando e simultaneamente eu vou escrevendo no computador, assim como todos fazem, escrevendo no caderno, entendeu? Prova, como é que você realiza as provas? Então, as questões das provas, geralmente eles me deixam na sala da coordenadora, né? Ela até se reuniu comigo no início do ano, perguntando: você prefere o quê? Fazer a prova na sala de aula com todo mundo ou fazer aqui comigo? Eu falei: cara, pra mim não faz muita diferença. Mas eu acho que pela questão de ter alguma questão de imagem ou algo que precise de uma intervenção ali na hora para que eu pudesse fazer a prova igual a eles, né? Porque eles não faziam uma prova diferente para mim, eles só adaptam, né? A prova de todo mundo para eu fazer a mesma. Você não tem alteração de conteúdo? Não tem nenhuma alteração de conteúdo, é a mesma prova, o mesmo conteúdo. A única alteração que eles fazem é justamente, tem uma imagem aqui, eles pegam e descrevem o que tem na imagem, entendeu? Então eu achei que para ficar um trabalho mais fácil, tanto para os professores, tanto para a coordenadora, tanto para mim, eu achei por bem fazer as provas na sala da coordenadora. E ela pega, me dá um pendrive para eu colocar no computador e fazer a prova sem ter a necessidade, né, de ter alguém lendo para mim, como já aconteceu no início, né, que eu fazia prova oral com a leitura de outras pessoas que também escreviam, né, as minhas respostas. Então hoje eu me sinto muito mais independente nesse sentido, não tem mais essa necessidade de depender e carecer da vontade dos outros, né, quando a gente já tem esses instrumentos e essas tecnologias que podem ajudar a gente. Ótimo. E qual é a disciplina ou as disciplinas assim que você sente mais dificuldade? Então, hoje, como eu estou no ensino médio, né, segundo ano do ensino médio, a questão das exatas, no geral, vem se tornando um pouco mais complicado, porque justamente são as matérias que eu faço de cabeça, né, cálculo, ou que eu não tenho uma noção muito desenvolvida nesse sentido. Por exemplo, em química, ter a questão da polaridade das moléculas, o desenho que forma a geometria. Então, por eu não ter essa noção visual disso, de geometria molecular, por exemplo, faz eu ter uma certa dificuldade no aprendizado desse conteúdo e nos relacionados. Só que os professores, eles providenciam, né, material em 3D para eu tocar e sentir, essa aqui é uma trigonal plana, essa aqui é uma piramidal, e isso aqui é o que acontece quando isso, entendeu? Então eles pegam e trazem materiais em 3D concretos para que eu possa ter essa noção, né, de como é o conteúdo,
Mas, no geral, é isso, a questão das exatas, né, como um todo, a questão da matemática, tem muitas funções, né, e geometria, que eu faço tudo de cabeça, né. Assim, às vezes eu uso o computador para anotar uma coisa ou outra, um cálculo ou outro, mas eu acho muito melhor fazer de cabeça, porque se eu for escrevendo muito, eu acabo me perdendo, porque... Depois você tem que ouvir, né? E acaba que a gente fica meio perdido com relação a isso, entende? Então, foi assim, a questão que eu mais senti uma mudança, não dificuldade, nem, é impossível fazer isso, mas a questão de um certo quantidade maior de trabalho, entendeu? Para poder efetuar, até porque meu conteúdo não muda com relação ao dos outros, né? Tá certo. Então agora, em relação às suas atividades da vida diária, né, que a gente chama das ABDs, assim, no início, o que você sentiu mais dificuldade e o que você precisou adaptar em relação, assim, por exemplo, suas questões de higiene, o seu caminhar dentro da sua casa, a questão da hora da comida, o que você precisou adaptar? Então, no começo a gente cria uma certa resistência com relação a fazer essas atividades sem a questão da visão, né? As pessoas, por exemplo, de madrugada eu vou tomar um copo d'água e sai acendendo as luzes tudo da casa para poder chegar até a cozinha, sendo que não tem necessidade, né? Se você trabalhar a sua questão espacial do que tem na sua casa, né? Mas não só com relação a isso, nem todas as atividades você necessita da visão, como por exemplo ver uma foto, né? Muito pelo contrário, você consegue fazer a maioria dessas atividades, escovar os dentes, tomar banho, comer, né? Sem enxergar, justamente por essa questão de sensibilidade, por essa questão de aprimoramento quanto à sua capacidade de interação no meio ali, entendeu? Seja com o que for que você precisa efetuar, é só questão de trabalho. Enxergando ou não, você sabe escovar os dentes, né? Enxergando ou não, você sabe se limpar. Comer, a questão da comida, a gente pega e geralmente as pessoas colocam, né, o prato pra gente, né? Ajuda a gente a se servir. É muito melhor, né? Eu mesmo já tentei fazer isso sozinho e percebi que não deu muito certo, né? Eu fui num restaurante uma vez, que a gente se serve, né? Self-service, e o garçom veio, quer ajuda e tal? Eu falei, não, eu vou pôr sozinho e tal, eu consigo, eu sou independente, né? Saí botando arroz, achando que botei o feijão, farofa, salada, a carne, e na hora de pesar a moça achou estranho, né? Essa comida aí tá bom, né? E aí na hora que eu fui comer eu entendi por que ela tinha achado estranho, porque no lugar do feijão eu tinha colocado doce de leite, né? Parece que é sério, eu não tinha visto. Enfim, então é questão de realmente necessidade, né? A gente ter a noção de que para certas coisas a gente precisa de ajuda e para outras a gente consegue ter essa independência, né? Mas muitas pessoas se confundem nesse sentido porque acabam tratando, até nós mesmos, né? Muitos de nós se tratam como vítimas justamente pela falta de conhecimento no tocante a essas atividades, e é importante a gente ressaltar para essas pessoas e mostrar para elas que elas têm a capacidade de fazer as coisas sozinhas de forma independente, entende? E queria deixar aqui, assim, meu agradecimento por ele estar sempre disposto, né? A gente vai à escola, para ele dar um relato dele de vida, essa força de vontade que ele tem diária, né? A vida diária dele não é fácil, ele treina 5 horas da manhã, do treino ele vai para a escola, da escola ele tem mais treino, ele tem outras atividades que ele precisa, né, como atleta profissional, academia funcional, tem a questão da dieta e o foco dele em sempre vencer todos esses desafios, né? Então, queria deixar para vocês aqui essa força, essa vontade de viver e de vencer todos os desafios deles diários. Né? E eu queria dizer também que, assim, se me permite, nada no mundo é fácil, né? Você
não conquista nada de maneira fácil. O que vem fácil para você não é realmente, verdadeiramente seu, né? O ferro mais forte é forjado no fogo mais quente. Então, por mais difícil que os obstáculos sejam, é nunca abaixar a cabeça, é nunca se dar por vencido, porque, cara, eu acredito, Cris, que Deus nunca dá para você um fardo menor do que você consegue suportar, né? E eu, quando perdi a visão, pensei, caramba, o que eu vou fazer agora? Né? Como é que eu vou ser cego? E eu nunca, à época, imaginava que fosse representar o Brasil, por exemplo, em competições. Nunca imaginava que fosse chegar no Campeonato Brasileiro de Natação, ser medalhista e lutar diariamente para melhorar meus tempos. Então é tudo questão de perspectiva, né? Os problemas eles só se tornam problemas quando você cria eles, porque nada é impossível de se fazer, é tudo questão de opinião. O impossível é questão de opinião, né?